Era uma vez, em uma pequena vila na Índia, vivia um jovem chamado Hanak. Ele era um indivíduo trabalhador que dedicou a maior parte de seu tempo ganhando dinheiro e satisfazendo seus desejos. Ele não teve tempo para pensar sobre moralidade ou espiritualidade. Ele era conhecido na aldeia como um playboy que tinha muitas namoradas e não se importava com as consequências de suas ações. Um dia, enquanto ele estava andando pela aldeia, ele tropeçou em um grupo de pessoas que estavam ouvindo um homem sábio chamado Gautama Buda. Ele tinha ouvido falar de Buda, mas nunca prestou muita atenção no que ele tinha a dizer. Desta vez, ele se sentiu compelido a ouvir as palavras do homem sábio. Buda estava falando sobre a importância de viver uma vida de moralidade e espiritualidade. Ele falou sobre as consequências de nossas ações e como elas nos afetam não apenas nessa vida, mas também na próxima. Hanak ficou intrigado com as palavras de Buda e decidiu ouvir mais cuidadosamente. Quando Buda terminou seu discurso, ele percebeu Hanak parado no meio da multidão. Ele caminhou em direção a ele e perguntou-lhe seu nome. Hanak disse a ele seu nome e compartilhou sua história com Buda. Ele contou a Buda sobre seu estilo de vida despreocupado e seu vício em sexo. Buda ouviu a história de Hanak pacientemente e então disse: Hanak, você está desperdiçando seu esperma toda vez que você se envolve na atividade sexual. Você desperdiça um precioso recurso que poderia ser usado para criar vida. Você não está apenas prejudicando a si mesmo, mas também as vidas potenciais que poderiam ser criadas a partir de sua semente. Hanak ficou surpreso com as palavras de Buda. Ele nunca tinha pensado em seu esperma como um precioso recurso. Ele perguntou a Buda: Então, devo parar de fazer sexo completamente? Buda sorriu e respondeu: Não, Hanak, o sexo é uma coisa natural e bonita, mas deve ser feito com amor, respeito e responsabilidade. Você não deve desperdiçar sua semente em encontros frívolos e sem sentido. Em vez disso, você deve se concentrar em criar um relacionamento amoroso com alguém que compartilha seus valores e princípios. Hanak foi inspirado pelas palavras de Buda. Ele nunca tinha pensado em sexo de tal maneira profunda. Ele decidiu mudar suas maneiras e começou a viver uma vida mais responsável e moral. Ele parou de perseguir relacionamentos sem sentido e começou a procurar uma parceira que compartilhasse seus valores. Meses se passaram e Hanak não se envolveu em atividade sexual desde que conheceu Buda. Ele se sentiu orgulhoso de si mesmo por ter a força para resistir aos seus desejos. No entanto, ele também sentiu uma sensação de vazio e solidão. Ele não conseguia encontrar uma parceira que compartilhasse seus valores e ele começou a duvidar que algum dia encontraria o verdadeiro amor. Um dia, enquanto ele estava andando pela aldeia, ele tropeçou em uma mulher que estava lutando para carregar uma carga pesada. Hanak correu em seu auxílio e a ajudou a carregar a carga. Enquanto caminhavam juntos, começaram a conversar e a se conhecer. Hanak ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que a mulher compartilhava seus valores e princípios. Eles ambos sentiram uma conexão e decidiram começar um relacionamento. À medida que o relacionamento deles progredia, Hanak percebeu o verdadeiro valor do sexo. Ele sempre tinha pensado nele como um ato físico, mas agora via-o como uma forma de expressar amor e criar vida. Ele sentia-se grato pelo conselho de Buda, que o levou a esse ponto em sua vida. Os anos se passaram e Hanak e sua parceira tiveram um lindo filho. Eles o criaram com amor, respeito e responsabilidade, incutindo-lhe os mesmos valores e princípios que Hanak aprendeu com Buda. Hanak sentiu-se grato por sua vida e sabia que tinha feito a escolha certa ao ouvir e seguir o conselho de Buda. Hanak continuou a ouvir os ensinamentos de Buda e assistia regularmente às suas palestras. Ele aprendeu sobre as 4 nobres verdades e o caminho do octuplo e tentou aplicar estes princípios em sua vida cotidiana. Ele percebeu que viver em uma vida de moralidade e espiritualidade não era uma tarefa fácil, mas era a única maneira de encontrar a verdadeira felicidade e paz interior. À medida que envelhecia, Hanak tornou-se um respeitado membro da comunidade.
As pessoas olhavam para ele por sua sabedoria e orientação. Ele tornou-se um mentor para os jovens que estavam lutando com os mesmos problemas que ele tinha enfrentado em sua juventude. Ele compartilhou os ensinamentos de Buda com eles na esperança de inspirá-los a viver uma vida mais responsável e moral. Um dia, enquanto estava sentado em meditação, Hanak teve uma visão de Buda. Buda apareceu diante dele e disse: Hanak, você se saiu bem. Você viveu uma vida de moralidade e espiritualidade, e você inspirou os outros a fazerem o mesmo. Mas sua jornada ainda não acabou. Ainda há mais para aprender, mais para experimentar e mais para dar. Hanak estava cheio de alegria e gratidão. Ele sabia que os ensinamentos de Buda continuariam a guiá-lo ao longo de sua vida, e ele continuaria a compartilhá-los com os outros. Anos se passaram e Hanak envelheceu. Ele sabia que o seu tempo na Terra estava chegando ao fim, mas não tinha medo. Tinha vivido uma vida comprida e sabia que tinha tido um impacto positivo no mundo. Tinha uma família amorosa, amigos leais e uma comunidade que o respeitava e admirava. Em seu leito de morte, ele reuniu sua família e amigos. Contou-lhes sua jornada e como os ensinamentos de Buda a transformaram. Pediu-lhes que continuassem seu legado, vivendo uma vida de moralidade e espiritualidade e compartilhando os ensinamentos de Buda com os outros. Enquanto deu seu último suspiro, sentiu uma sensação de paz e contentamento. Sabia que sua jornada estava completa e que tinha cumprido seu propósito na vida. Deixou para trás um legado de sabedoria, amor e compaixão, e seu espírito continuaria a inspirar outros por gerações a vir. Esta história de Hanak nos ensina a importância de viver uma vida de moralidade e espiritualidade. Mostra-nos que nossas ações têm consequências e que devemos tomar responsabilidades por elas. Também nos ensina que a verdadeira felicidade e paz interior só podem ser encontradas seguindo um caminho de sabedoria e compaixão. O conselho de Buda para não desperdiçar nosso esperma não se limita apenas à moralidade sexual, mas também se aplica à valorização e ao respeito pelos recursos preciosos que nos foram dados na vida. A história de Hanak nos lembra que nunca é tarde para mudar nossos hábitos e viver uma vida mais responsável e moral. Devemos sempre nos esforçar para aprender a crescer e inspirar os outros a fazer o mesmo. Deixar um legado de sabedoria, amor e compaixão é uma maneira de impactar o mundo mesmo depois de partirmos.